Fala, minha aluna, professor Josevaldo Melo, disciplina de Direito Constitucional. Vamos agora resolver uma bateria, que eu vou logo avisando, tá? Grande de questões, de várias bancas. Vai chegar uma hora que você vai falar assim, pô, professor, essa questão de novo, repetido e tal, mas é essa a intenção. Eu trouxe aqui questões das mais variadas bancas, IBFC, VUNESP, FCC, FGV e de bancas menores também, que não são tão conhecidas. Por quê e para quê? Para que você veja que as bancas, quando se refere a direito constitucional, elas trabalham com o mesmo aspecto ou com o mesmo objetivo. Vou falar mais simples, é Ctrl+C, Ctrl+V da Constituição, joga lá e você vai responder essas questões e vai perceber assim, porra, são as mesmas questões e essa é a intenção, tá? Porque de repente você vai se submeter a uma prova cuja banca é IBFC, aí você fala, pô, professor, mas aqui tem uma questão da FCC, não é minha banca, mas a questão é idêntica à da IBFC. Vai ter questões da banca Quadrix, da banca CESP, que você vai aproveitar não só para o seu concurso agora, o concurso que você está objetivando aí, que você visa a alcançar, como também vai servir para outros concursos a que você se submeter. Beleza? Vou logo avisando. Vai ser cansativo, muitas questões. Eu trouxe aqui uma bateria de 50 questões, tá? Lembrando que dentro do artigo 5º dos direitos individuais e coletivos, nós vimos o caput do artigo 5º, tá? Vimos até o inciso 36 da Constituição Federal. No inciso 36 que diz que a lei não prejudicará o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. Paramos lá no inciso 36. Pô, professor, não lembro e tal. Não tem problema. Esse aqui é o Netflix do concurseiro, serve para isso. Você volta no teu episódio lá, assiste de novo, quantas vezes você quiser, revisa, faz o seu material através de um estudo ativo. Eu não quero você sentado aí na cadeira assim, ó, largadão, vou aqui pegar uma pipoquinha, vou ficar só olhando para a cara do professor. Não, porque um dia desse eu tava desse lado aí, com fonezinho de ouvido, aqui ó, vidrado na tela. O que o professor falava, eu anotava. Se o professor coçasse a cabeça, eu coçou a cabeça. Eu anotava absolutamente tudo. O estudo, ele é ativo, beleza? Então, vamos lá para o nosso material. Lembrando que nós estudamos até o inciso 36 de 79 incisos, mais 4 parágrafos do artigo 5º. Então, a gente já tem uma bagagem legal aí de questões. Trouxe uma bateria de 50 questões e ao término dos 79 incisos vou trazer mais outra bateria de questões. Então acompanhe aí junto no seu material, junto comigo e na tela também. Então vamos lá comigo para as questões, tá bom? Então vamos aqui e vamos começar com a nossa primeira questão, tá? Então vamos lá para as nossas questões. Vamos analisar ponto a ponto, sem pressa. Se tem uma coisa que eu não tenho hoje é pressa, beleza? Vamos lá. Questão IBFC, questão atualizada aí 2022, ok? Então vamos lá. IBFC. Quando a Constituição Federal disciplina que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, é possível extrairmos daí a busca pela afirmação do princípio da igualdade, mas não uma igualdade meramente formal ou burocrática, uma igualdade isonômica, ou seja, de natureza material. Lembre-se de que nós vimos dois tipos de igualdade, igualdade formal e igualdade material. Já que, entendida a partir do olhar de um Estado democrático de direito, fruto de um movimento, especialmente pós-Segunda Guerra Mundial, conhecido como neoconstitucionalismo. Sabendo disso, entendendo que igualdade material, isonomia, lembre-se disso, eu falei isso nas nossas aulas, que igualdade é a mesma coisa que isonomia. Se eu digo que eu trato você de maneira igual, eu trato você de maneira isonômica, é a mesma coisa, tá? Vamos lá. Não se restringe ao tratamento igualitário daqueles que efetivamente são diferentes, mas ao contrário, é a afirmação da necessidade de se tratar diferentemente os diferentes, na medida de suas diferenças. A partir disso, assinale a alternativa incorreta. Veja, a banca quer a alternativa incorreta. Vamos analisar? Vamos lá.
Então aqui ele quer, letra A, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, é o que está no inciso 1 do artigo 5º. Contudo, existe a possibilidade da própria Constituição tratá-los diferentemente, sempre que esse tratamento for o melhor caminho para a igualdade. Tá certinho isso aí. Homens e mulheres são iguais, mas em alguns momentos a Constituição desiguala, né? Como, por exemplo, a licença gestante de 120 dias, tá? Quer ver outro exemplo? Estudando para a carreira policial, o TAF ou o teste de aptidão física para concurso público é o mesmo para homens e mulheres? Obviamente que não, né? Porque biologicamente nós homens somos mais fortes do que as mulheres. Então o teste físico para os homens é de uma forma e para mulheres de outra. A título de exemplo, na barra em que você tem que fazer a barra, homens têm que subir e descer. As mulheres basicamente têm que o quê? Ficar lá durante alguns segundos, estipulado pela banca, tá bom? Bom, mas não vamos perder tempo, vamos direto lá ao que nos interessa. Então, ele quer a questão incorreta, a letra A, tá certinho. Vamos à letra B. O direito de manifestação tem como fundamento, dentre outros, a premissa constitucional de que todos podem reunir-se pacificamente, beleza, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. De fato, eu não preciso de autorização. Ainda que frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, exigindo-se, entretanto, prévio aviso à autoridade competente, a fim de que demarque o local e organize o trânsito, por exemplo. Vamos lá. Quais são os critérios ou os requisitos para se exercer o direito de reunião? Tem que ser uma reunião pacífica, aberta ao público, sem armas, não precisa de autorização do Estado e não pode frustrar outra reunião marcada para o mesmo horário e local. Qual é o erro dessa questão? Ele diz, ainda que frustre outra reunião. Não, esse ainda que é o que torna a questão errada, tá? Por quê? Ele está dizendo mesmo que, ainda que, embora que frustre, né? Lembre-se que aqui eu tenho uma conjunção concessiva, né? Então, para você que está estudando língua portuguesa, ele está dizendo que mesmo se o meu grupo frustrar a reunião de outras pessoas, ainda assim eu vou poder fazer a reunião? Claro que não. Por isso que esse é o nosso gabarito e já é direto a nossa resposta, tá? Letra B é o nosso gabarito que está errado. Lembre-se, o que é que está errado? Nesse ainda que frustrem outra reunião. Letra C. Nenhuma pessoa poderá ser privada de direitos por crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. É exatamente o que diz o artigo 5º, inciso 8 da Constituição Federal. E letra D. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante, mesmo aqueles que cometerem condutas aterrorizantes frente a outras pessoas. Deverão ser tratados dignamente durante a persecução criminal, a fim de que as punições penais não se tornem, como outrora, em outro tempo, um caminho de vingança pelo delito cometido. Eu estava até comentando esses dias na delegacia em que eu trabalho, né, falando sobre essas questões, e tem o Código de Hammurabi, né, que olho por olho, dente por dente, que as pessoas muitas vezes elas querem a vingança a todo custo. Eu até falei, olho por olho, dente por dente, todos terminaremos cegos. Essa frase não é minha, óbvio, né? É uma frase famosa. Então eu não posso sair por aí fazendo justiça com as próprias mãos, tá? E a questão deixa muito claro, não importa se você, policial, futura policial, prendeu um estuprador que matou e estuprou uma criança de 2 anos. Esse cara não pode ser torturado, ele não pode ter a sua integridade física, moral, ser denegrida de forma alguma, tá? Ah, professor, mas eu não concordo. Eu não quero a sua opinião e na prova não cai a opinião. Beleza? Você tem que colocar exatamente o que está no texto condicional. Cuidado com isso na hora da sua prova. Então, questão errada, letra B. Salvo engano, esse ainda aqui é uma conjunção concessiva, que eu lembro lá do tempo que eu estava igual um doido estudando
para concurso, tá? Vamos seguir aqui para a nossa próxima questão. Segunda questão. Vamos lá. Acerca dos direitos e garantias fundamentais, especialmente o direito à liberdade, analise as afirmativas abaixo. 1. A Constituição assegura a liberdade do exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. A lei infraconstitucional, ou seja, aquela que está abaixo da Constituição, poderá, portanto, limitar o seu alcance, fixando condições ou requisitos para o pleno exercício da profissão. Beleza? É exatamente isso aqui. Isso aqui tá certinho, tá? Por exemplo, a Constituição diz que é livre qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Então, eu posso ser professor, eu posso dar aula, posso. Eu posso vender pipoca, posso. Eu posso ser médico? Não. Por que eu não posso? Porque primeiro eu tenho que fazer a faculdade de medicina. Eu posso ser advogado? Não, porque eu tenho que estar inscrito na OAB. Beleza? A lei me limita. 2. É assegurado a todos acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Até aí, beleza. Trata-se do direito de informar e de ser informado, explicitando o direito constitucional à liberdade de informação. Certinho também, tá? 1 e 2, corretinho. Vamos agora para a 3. A locomoção no território nacional em tempo de paz é livre. Qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens. Então, qual é a nossa resposta certa? Aqui tá certinho também. Exatamente como diz o artigo 5º, inciso 15, se eu não me engano, tá? Que é a liberdade de locomoção, que é o famoso direito de ir e vir, que as pessoas falam, o direito de ir e vir. Não, não é o direito de ir e vir, é o direito à locomoção. É livre a locomoção em todo o território nacional em tempo de paz. Qualquer pessoa nele podendo entrar, nos termos da lei, nele permanecer, ou dele sair com os seus bens. Logo, nossa resposta, letra A, tá? Todas as respostas aí estão corretas, ok? Bom, meu aluno, vamos lá dando continuidade. Vamos lá para a terceira questão da Banco BFC do ano 2022, tá? Então, vamos lá. No que se refere aos direitos e garantias fundamentais, especialmente o direito à propriedade, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Então, aqui a gente vai começar a responder e eu já vou dar alguns bizus de como você pode já matar questões na sua prova. Como eu sempre falo, não é para aprender direito constitucional, é para aprender a acertar questão de prova. Para você aprender ali, ó, dar celeridade, objetividade na sua prova. Então, vamos lá. Letra A. Letra A não, perdão, primeira lacuna. A função social da propriedade é prevista expressamente na Constituição Federal de 88. Sim, está lá. Nós vimos que a propriedade atenderá à função social. Eu até disse o seguinte, que lá no artigo 184 da Constituição Federal está previsto o quê? O imóvel rural que não atender à função social será objeto de reforma agrária. Então eu não posso ter uma fazenda gigante, não plantar nada e deixar ela lá parada. Não, o Estado pode vir desapropriar para fins de reforma agrária, beleza? Então aqui, ó, a primeira tá verdadeiro. Como é que a gente já começa a matar? Eu já vou lá nas alternativas, ó, já vou eliminar aqui, ó. Eu já elimino a letra C, que começa com F, e já elimino a letra E. Ou seja, a gente só tem mais três alternativas para analisar. Vamos para a próxima. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública. Lembra? Vai destruir lá a casinha da Dona Maria para fazer um postinho de saúde, para fazer uma creche, para fazer uma escola, para passar uma linha do metrô. Supremacia do interesse público sobre o privado. Ou por interesse social. Como é que isso acontece? Mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Prévia, justa em dinheiro. Ressalvados os casos previstos na Constituição Federal de 88. Então tá certinho, nós vimos até lá os casos em que eu tenho desapropriação sanção e a desapropriação confiscatória, né? Então, verdadeiro. Então as duas primeiras lacunas, verdadeiro.
Então, qual é que eu vou eliminar aqui? Eu já elimino a letra B. Só nos resta a letra D e a letra A. Vamos lá. No caso de iminente perigo público, a famosa requisição administrativa, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior, que é o mesmo que depois, ou posterior. Até aí, beleza. Mesmo que não haja dano, tendo em vista que houve a utilização de sua propriedade, não. Ele só será indenizado se houver dano. Então, isso aqui está falso. Logo, a nossa resposta vai ser a letra D, né? Letra D. Fácil, questão mole, mole, mole. Vamos lá agora para a nossa quarta questão. A Constituição Federal de 1988 aborda os direitos e garantias fundamentais em seu título 2, sendo que, no capítulo 1 desse título, o artigo 5º, são abordados os direitos e deveres individuais e coletivos. Sobre o disposto na Constituição Federal, analise as afirmativas abaixo. Então, vamos lá também potencializar nossa resposta, tá? Então, vamos lá. O direito de propriedade é garantido, beleza. Somente aqueles que possuírem imóveis ou imóvel construído com mais de 50 metros, isso aqui vai estar errado, né? É falso essa afirmativa. Lembra que eu falei que propriedade não é uma casa, um apartamento, um prédio. Por exemplo, o meu celular. O celular é uma propriedade minha. Então, cuidado com isso aí na hora da sua prova, tá? 2. Vamos lá. Então, 1 está errado. Vamos lá nas questões, nas assertivas eliminar. Então, onde tem a letra, onde tem o 1, né? A gente já elimina. Então, a gente elimina aqui a letra A e já eliminamos a letra C. Beleza? Vamos lá. 2. São assegurados, nos termos da lei, a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. Tá certinho isso daí, tá? Então, o 2 está certo. Então, onde não tiver o 2, a gente elimina. Então, vamos aqui. Já eliminamos, né? Então, por enquanto, vamos manter aqui a letra B e a letra D. Então, a assertiva 2, ela tá certinha, né? Certinho aí, verdadeiro. Então, vamos lá para o 3. Caso haja uma decisão em âmbito administrativo, a lesão ao direito não poderá ser analisada pelo Poder Judiciário para não ocorrer invasão de competência. Isso aqui está errado, tá? Falso. Veja só, caso haja uma decisão no âmbito administrativo em que a lesão ao direito não poderá ser analisada pelo Poder Judiciário para não ocorrer invasão de competência. A própria Constituição diz que a lei não excluirá da apreciação lesão ou ameaça ao direito. A lei não excluirá a apreciação de lesão ou ameaça ao direito. Não importa se é no âmbito administrativo. Por isso que está errado. Logo, a nossa única alternativa correta vai ser a 2. Então, nossa resposta correta, letra D de dado. Ok? Questão mole, 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 fácil, com base em tudo que a gente viu até agora, tá? Vamos lá para a questão 5. Questão 5 e BFC também. Vamos lá. Para completar as lacunas, né? O Instituto da Requisição tem previsão constitucional e pode ser definido como uma das modalidades de intervenção do Estado na propriedade privada. Nesse sentido, leia abaixo o excerto do artigo 5º, inciso 25 da Constituição Federal de 88. Lembrando que nós vimos até o inciso 36, tá? Vamos lá. Artigo 5º, inciso 25. No caso de... Vamos direto para a resposta para a gente entender. No caso da requisição administrativa, o que ela fala para a gente? Ó, não vou nem olhar para as alternativas. Acompanha comigo. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. Então, qual vai ser a nossa resposta? Nossa resposta vai ser a letra B.
Vamos direto para a resposta. Ó, que completa as lacunas. Iminente perigo público, usar de propriedade particular, em que haverá indenização ulterior e caso, se houver, dano. Beleza? A famosa requisição administrativa. Não há nem o que discutir nas outras questões. Já completa as lacunas aí. Vamos seguir aí para a nossa próxima questão. Questão de número 6. Acompanhe comigo. Vamos aqui. Conforme o artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, sob determinados termos. A esse respeito, assinale a alternativa incorreta. Ele quer a alternativa errada, beleza? Vamos lá. Letra A. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Isso aqui está certo. Artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Letra B. É assegurado a todos o acesso à informação, sem o resguardo e o sigilo da fonte. Em caso de improbidade administrativa, professor, eu li o texto constitucional, não lembro disso não, eu acho que está errado. Beleza? Vamos deixar ela em stand-by e vamos para as outras? Vamos lá. C. A propriedade atenderá à sua função social, tá certo? Certinho também. D. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, que nós vimos também isso aí, certinho, tá? Independentemente de taxas. E a letra E diz: é admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. Apesar de a gente ainda não ter visto isso no texto, vamos ver nos próximos incisos, é exatamente o que diz o texto constitucional, caso você já tenha lido, tá? Então, qual vai ser a nossa resposta errada? Está erradíssima, letra B, que diz que é assegurado a todos o acesso à informação. Sem o resguardo do sigilo da fonte, não. É resguardado o sigilo da fonte. Logo, a resposta errada, letra B de bola. Vamos seguir agora para a nossa próxima questão, a 7ª questão. Vamos lá. 7. Os moradores de uma mesma região desejam criar uma associação para a defesa de seus interesses comuns. Em conformidade com a Constituição Federal, a criação dessa associação, letra A, independe de autorização, sendo permitida a interferência estatal em seu funcionamento, e terá, se expressamente autorizada, legitimidade para representar seus filiados, judicial ou extrajudicialmente. Essa parte aqui que eu grifei, pessoal, ó, sendo permitida a interferência estatal, é isso que está errado, é vedada a interferência estatal, beleza? Então, letra A não é nossa resposta. Letra B, depende de autorização, eu preciso de autorização para criar a associação dos moradores do meu bairro, associação dos ciclistas, associação dos skatistas, eu preciso de autorização para criar a associação dos gamers, não preciso de autorização do Estado. Logo, a questão está errada, tá? Vamos lá. Sendo permitida a interferência estatal? Não, é vedada a interferência estatal em seu funcionamento, tá? Independentemente de autorização, e tem legitimidade para representar seus filiados judicialmente ou extrajudicialmente, isso aí tá certo. C. Independe de autorização, ok. Sendo vedada a interferência estatal, ok, em seu funcionamento. E terá, se expressamente autorizada, legitimidade para representar seus filiados, judicial ou extrajudicialmente. Tá certinho isso aí, tá? Eu vou até apagar. Opa, peguei o marca-texto. Vamos aqui, borracha. Eu vou até apagar isso aqui para você não achar que tá errado. Vamos lá. Então, a letra C está certinha. Então, nossa resposta aqui, gabarito letra C, né? Vamos ver o erro das outras. D. Independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. E terá, independentemente de autorização, ela depende de autorização dos filiados para que os filiados sejam representados. Isso está errado.
E a letra E diz que depende de autorização. Não precisa de autorização para a criação de uma associação. Logo, nossa resposta é a letra C, ok? Bom, meu aluno, agora vamos para a 8ª questão, tá? 8ª questão, FCC 2022. Vamos lá. Voltando aqui para nossa câmera, acompanha aí no seu material, tá? 8ª questão. Laura reside apenas com o filho recém-nascido em sua casa. Em uma determinada segunda-feira à noite, enquanto ambos dormiam, a residência foi invadida, sem o consentimento de Laura, por policiais munidos de uma determinação judicial. Veja, a residência foi invadida em que período? À noite. Beleza? À noite. Por policiais que tinham um mandado judicial na mão. Eles estavam com um papelzinho lá. Eles chegaram lá com a ordem do juiz assinadinha e entraram na casa dela. Beleza, então vamos lá. Avançando. Para investigação da prática de suposto crime de furto, o qual teria ocorrido 3 meses antes da data da referida invasão, não configurando flagrante delito, em conformidade com a Constituição Federal. Os policiais, então vamos lá, os policiais fizeram certo, fizeram errado? O que é que diz o artigo 5º? Volta aqui para mim, aluno, vamos lá. O que é que diz o artigo 5º, inciso 11, da inviolabilidade domiciliar? Vamos relembrar, não pode errar essa questão na sua prova, pelo amor de Deus, viu? Pelo amor de Deus, se você erra essa questão, já falei, vou falar de novo. Você é um desperdício de oxigênio na Terra. Vamos lá. Artigo 5º, inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo flagrante delito, desastre, prestar socorro ou com uma determinação judicial assinada por um juiz durante o dia. Professor, o que é dia para a Constituição Federal para fins de prova? Resposta, dia. Ah, professor, eu queria saber que hora é. Não, você não quer saber. Dia para a Constituição Federal é dia. E ponto final, e é isso que você precisa saber, porque todas as questões vão falar assim, ok? Vamos voltar lá para a nossa questão para a gente responder. Então, voltando para cá. Vamos relembrar o caso. Tem uma moça com filho recém-nascido em casa, supostamente cometeu um crime de furto. Os policiais civis, eu sou policial civil, imagina, cheguei lá na casa dela com mandado judicial à noite e entramos na casa dela, sem autorização dela. Eu pergunto para você, essa autorização, com esse mandado eu posso entrar? Não, porque é só durante o dia. Então os policiais agiram certo ou agiram errado? Errado. Então vamos lá para as respostas. Então, o que é que diz a questão? Os policiais, letra A, poderiam ter penetrado no imóvel apenas para prestar socorro? Não. Eles poderiam entrar se houvesse flagrante delito ou desastre, por exemplo. B. Poderiam ter penetrado no imóvel, pois possuíam determinação judicial? Não. Porque determinação judicial ela só pode ser utilizada durante o dia. Por que, professor, só durante o dia? Resposta de prova. Porque sim. Ponto. Beleza? Letra C. Poderiam ter penetrado no imóvel em caso de flagrante delito. Apenas? Não. Prestar socorro, desastre. Então, tá errado também a questão. Letra D. Não poderiam ter penetrado no imóvel no período noturno, ainda que por determinação judicial. Exatamente. Vamos lá. E a letra E. Não poderiam ter penetrado no imóvel, mesmo que fosse durante o dia, uma vez que não houve o consentimento da moradora. Não. Se eles têm aqui um mandado judicial, estão com o mandado judicial na mão, eles estão com o mandado judicial, e é durante o dia, se ela autoriza ou não, não importa. Ah, não vai entrar. Mete o pé na porta, arrebenta o cadeado e entra. Por quê? Porque eu tenho uma determinação judicial e eu posso entrar durante o dia. Por isso que a letra E está errada. Ó, veja, diz que os policiais não poderiam entrar no imóvel, mesmo que fosse durante o dia. Não, durante o dia eles poderiam, porque eles tinham uma ordem judicial. Então, nossa resposta correta, gabarito letra D, como nós vemos aí
veremos aí na nossa próxima tela. Beleza? Só analisar com calma e passo a passo que fica fácil de entender essas questões. Tranquilo? Vamos lá para a nossa próxima questão. Questão de número 9, agora da banca FCC. Vamos lá. Carlos, condenado em regime fechado pela prática de crime, encontra-se preso em uma penitenciária federal. Arrependido de seu crime, solicita ao diretor da penitenciária a autorização para receber a visita de um religioso, a fim de proceder à sua confissão religiosa, com o objetivo de obter o perdão divino. Contudo, o pedido é negado pela direção da penitenciária. Diante da situação hipotética acima descrita, à luz do que estabelece a Constituição Federal, a negativa da direção da penitenciária é... Então, vamos lá. Volta aqui para mim. O cara foi lá cometer um crime, está numa penitenciária federal, se arrependeu e quer receber uma assistência religiosa, né? O maldito desgraçado, infeliz, tocou horror na sociedade e agora quer receber lá um pastor e quer virar crente e agora entregar a alma a Jesus. Beleza. Ah, professor, e aí, pode ou não pode? Isso fere a laicidade do Estado? Resposta: não. Lembre-se de que nós vimos que uma das liberdades constitucionais é a liberdade de consciência e crença. Consciência em você acreditar no que você quiser, tá? E de crença, crença religiosa, ou de ter ou não uma religião. Lembre-se de que o Estado é laico. Só que o Estado ele tem a obrigatoriedade de garantir o acesso a essa prestação religiosa. Então, se tem lá presos que são evangélicos, que são do candomblé, que são da Umbanda, não importa, espíritas não importa. O Estado tem que garantir a esse preso, em unidades de internação coletiva, civil ou militar, a prestação religiosa, ok? Vamos voltar lá para nossas questões. Então vamos lá. À luz, de novo, à luz do que estabelece a Constituição Federal, a negativa da direção da penitenciária é, então, eles não podem negar. Letra A. É admissível? O diretor da penitenciária pode falar não, pois a privação de liberdade se deu em decorrência do devido processo legal, sujeitando-se o apenado à discricionariedade do poder público durante o período de cumprimento de pena? Negativo. O fato dele estar preso, lembre-se de que é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana. E a pessoa exercer livremente a sua crença religiosa está diretamente atrelado a essa dignidade. Então, o Estado não pode privar os seus detentos, os apenados, de ter acesso a essa assistência religiosa. Então, questão errada. Letra B. É inadmissível. Exatamente. Ou seja, o Estado não pode negar, é inadmissível, pois a assistência religiosa é um direito garantido pela Constituição Federal nas entidades civis e militares de internação coletiva. Foi o que a gente acabou de ver. Então, nossa resposta correta, letra B. Vamos ver o erro das outras questões? Vamos lá. É admissível o diretor da penitenciária, a penitenciária pode negar assistência religiosa? Não, não vou nem ler o resto porque já tá tudo errado, beleza? D. É admissível? Também não. E letra E. Inadmissível. Vamos ver o que está errado depois. Pois eventuais despesas e providências de segurança decorrentes do atendimento ao pleito do custodiado não poderão ser custodiadas pelo poder público. Nada a ver. Errado isso daí, tá? Pode até ser custodiado no sentido de que vai ter um espaço lá dentro da penitenciária para que o preso possa exercer a sua liberdade religiosa. Então, nosso gabarito aí, letra B, não há discussão, ok? Vamos agora para a questão de número 10. Questão da banca CESP, né? Fresquinha aí, recém saída do forno, ano 2022. Então, vamos lá. Vamos julgar certo ou errado a assertiva. Vamos lá. No que diz respeito aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir. O direito de reunião está assegurado a todos, desde que, observados os seguintes requisitos constitucionais: caráter pacífico, tem que ser pacífico, até aí tá ok.
Tem que ser aberta ao público, localização aberta ao público, ok. Prévia autorização da autoridade competente. Pergunto para você, meu aluno, eu preciso de autorização? Não. Isso aqui está errado. Não preciso de autorização. E não frustração de outra reunião anteriormente convocada para o mesmo horário local. Aí tá certo. Então, o nosso erro da questão é essa prévia autorização. Então, gabarito errado aqui, né? Então, essa questão está errada. Mole, mole, mole. Não pode errar essa questão na hora da sua prova, tá? Pelo amor de Deus. Se você erra uma questão dessa na sua prova, 1 milhão de bisonho vai passar na tua frente e, pelo amor de Deus, se mate. Porque a questão tá muito clara aqui pra gente. Eu não preciso, ó, isso aqui tá errado, erradíssimo. Eu não preciso de autorização. O que eu preciso é avisar previamente. E avisar previamente é tornar público, tá? Não é um aviso oficial. É simplesmente colocar na rede social que o nosso grupo vai se reunir em determinado local. Fechou? Vamos agora para a próxima questão, questão de número 11, também da Banca CESP do ano 2022. Vamos lá. No que diz respeito aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir. Certo ou errado, né? Vamos lá. Inviolabilidade domiciliar. Não me decepcione. A casa é asilo inviolável do indivíduo e nela ninguém poderá ingressar sem o consentimento do morador. Beleza? Salvo se houver determinação judicial para o ingresso. Salvo se houver determinação judicial para o ingresso. Beleza, mas essa determinação judicial ela tem que ser durante o dia. E se for durante a noite, eu posso entrar? Não. E ainda tem as situações de flagrante delito, desastre, prestar socorro também. Então, o gabarito dessa questão vai ser errado. Como nós vamos ver agora na questão de número 11. Gabarito errado. Beleza? Questão mole, mole, fácil, fácil, fácil aí. Vamos lá para a questão de número 12. Questão de número 12, FCC. Atenção aí, tá? Vamos lá. FCC 2022. Atenção, para responder à questão, considere a Constituição Federal de 88. Augusto, advogado e sócio de determinado escritório de advocacia, é proprietário de um imóvel na área urbana de Teresina. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente, é a famosa requisição administrativa, tá? Em caso de requisição administrativa, haverá indenização se houver dano, e essa indenização ela é ulterior, beleza? Então vamos lá. Letra A. Poderá usar da propriedade particular de Augusto, ok? Assegurando a ele indenização ulterior, ok? Independentemente de dano, esse é o erro da questão. É só se houver dano. Letra B. Poderá usar de propriedade particular de Augusto, até aí ok. Assegurando a ele indenização ulterior, beleza? Se houver dano, achamos nossa resposta, nosso gabarito, letra B de bola, não há o que discutir. Vamos lá. Não poderá usar da propriedade de Augusto por ser ela particular? Errado. Não vou nem continuar, tá? Poderá usar da propriedade particular de Augusto, sem direito à indenização, mesmo que haja dano? Esse é o erro, tá? Porque se houver dano, ele será indenizado. E letra E, nós temos aqui, não poderá usar da propriedade de Augusto, né? Por ser ela particular, salvo em caso de desapropriação por interesse social, é errado também. Então, nossa resposta é letra B de bola, tá? B de bola. Tranquilo aí, questão fácil, fácil, fácil. Bom, meu aluno, vamos dar continuidade aí. Vamos lá para a nossa 13ª questão. Lembrando que você pode fazer o download, tá? Desse material em PDF. Você pode imprimir, pode rabiscar, fazer o que você quiser ou simplesmente acompanhar comigo na tela, como a gente vai fazer agora, tá? Então, vamos lá. 13ª questão. Julgue os itens a seguir, considerando a literatura jurídica e a jurisprudência sobre os princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal de 88. Vamos lá. A publicidade dos atos processuais só poderá ser restringida
quando a defesa da intimidade ou interesse social exigirem. Em regra, os atos processuais são públicos, tá? Você só pode ou só deverá ser restrito quando da defesa da intimidade ou interesse social exigirem. Exemplo do inquérito policial ou uma investigação, por exemplo, de uma mulher que sofreu violência doméstica. Então, eu não posso ter esse acesso, beleza? Então, não tem muito o que discutir aqui. Nosso gabarito aqui, gabarito correto, tá? Certinho aí, na 13ª questão. Vamos avançar? Vamos lá. Questão de número 14 da FCC, né? Questão 14. Ao fio, que nome maldito esse aí. Meu Deus do céu. Não, tudo bem, vamos seguir. Alfio reside com sua família em uma pequena propriedade rural, assim definida em lei, constituída de apenas um terreno, sendo um único bem imóvel da família dessa natureza. Alfio, juntamente com sua esposa e seus 2 filhos, utiliza-o para plantio, vendendo os produtos provenientes dessa atividade produtiva, para assegurar a subsistência sua e de sua família, tá? Ocorre que, para garantir a compra dos insumos para o referido plantio, Alfio contraiu dívidas, considerando apenas as informações fornecidas em conformidade com a Constituição Federal e o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a pequena propriedade rural de Alfio, tá, volta aqui para mim. Lembra lá o que nós vimos no artigo 5º da Constituição Federal, que a pequena propriedade rural, assim definida em lei. Professor, o que é uma pequena propriedade rural? Resposta, pequena propriedade rural. Quantos hectares é uma pequena propriedade rural, professor? Não te interessa. Beleza? A lei é quem diz isso. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora dos débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Traduzindo tudo isso aí, eu sou um agricultor simples, trabalho lá num sítiozinho com a minha família. Fui no banco, peguei um empréstimo para comprar um trator. Só que aí eu não estou conseguindo pagar esse empréstimo, porque teve uma seca, eu perdi toda a plantação, todo o plantio, e não estou tendo dinheiro para pagar. Ou eu pago o empréstimo ou eu morro de fome. O banco pode tomar a minha pequena propriedade rural, trabalhada pela minha família? Resposta, não. A Constituição diz que não será penhorada a minha propriedade. Beleza? Vamos voltar lá para a questão. Então, vamos lá. Letra A. Será objeto de penhora para pagamento de qualquer tipo de débito? Pois apenas as propriedades urbanas são impenhoráveis? Errado. A pequena propriedade rural trabalhada pela família, ela é impenhorável. Beleza? Vamos lá. B. Não será objeto de penhora para pagamento de qualquer tipo de débito, apenas se estiver registrada no cartório do registro de imóveis como bem impenhorável. Eu pergunto para você, aluno, tem isso na Constituição? Ah, professor, mas não. Ah, mas eu acho que não tem que achar nada. Tá escrito isso lá, então tá errado, beleza? Então, não tem nada a ver a letra B, tá? Vamos lá. C. Será objeto de penhora para pagamento dos débitos decorrentes de sua atividade produtiva? Não será objeto de penhora. Não será objeto de penhora, tá? Aí ele diz, pois apenas a propriedade rural grande, assim definida em lei, trabalhada pela família, é impenhorável. Não é a propriedade grande, é a pequena propriedade rural. D. Será objeto de penhora para pagamento dos débitos decorrentes de sua atividade produtiva? Já está errado, nem vou ler o resto, beleza? E a letra E. Não será objeto de penhora para pagamento dos débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Logo, nossa resposta, gabarito, letra E. Mole, 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 fácil. Meu aluno, minha aluna, se você errar essa questão na prova, você está fazendo hora extra no mundo, beleza? Ou então, se você errar, você vai mentir para mim. Você vai dizer, não, professor, eu acertei. Pelo amor de Deus, não me erra essa questão. Então, nosso gabarito aí, letra E, não há discussão, ok? Vamos seguir agora para a nossa próxima questão, questão número 15 da FCC. Vamos lá.
A questão de número 15 diz assim pra gente. Maria Amélia, agora sim, né? Um nome mais de boa. Estava regando as flores no jardim de sua casa, às 10 horas da noite, quando se sentiu mal. Mas também essa maldita vai regar a flor 10 horas da noite, não tem o que fazer não, é? Quando se sentiu mal, desmaiou. Eduardo, corretor de imóveis que havia saído para fazer uma caminhada, estava passando na frente da casa de Maria Amélia quando a viu cair. Imediatamente, Eduardo penetrou na casa de Maria Amélia para prestar-lhe socorro, sem o seu consentimento. Em conformidade com a Constituição de 88, Eduardo, bom, eu vou falar de mim. Se eu estou passando na frente da casa de uma pessoa e ela está regando flor 10 horas da noite no jardim e ela tiver um treco lá e cair, ela vai morrer porque eu não vou entrar, porque é uma desgraçada 10 horas da noite está regando flor, beleza? Mas vamos para a questão que é o que interessa. Vamos lá. Letra A. O que a questão está trazendo para a gente aí, meu aluno, minha aluna? Está trazendo a inviolabilidade domiciliar. Maria Amélia passou mal, caiu lá dentro do quintal dela. Qualquer pessoa que estiver passando pode quebrar o portão, derrubar o muro, entrar para salvar ela? Pode, beleza? Então, não há problema nenhum, não há óbice, não há impedimento. Pois a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador em nenhuma circunstância? Não, ele agiu corretamente, ele foi salvá-la. Eu não iria, eu ia deixar ela morrer, né? Não, tô brincando, eu ia salvar sim. Brincando, tá? Brincadeira. Letra B. Até porque omissão é crime, viu? Tá no Código Penal. Vamos avançar. Letra B. Eduardo agiu corretamente, pois a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, sem o consentimento do morador, salvo flagrante delito, desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Certinho, gabarito letra B. Vamos ver as outras respostas? Vamos lá. Eduardo não agiu corretamente para prestar socorro para Maria Amélia que passou mal? Não, ele agiu corretamente. Não vou nem ler o resto. D. Não agiu corretamente? É errado também. E letra E. Agiu corretamente. Aí vamos lá. Eita, professor, pode ter duas respostas certas, né? Então vamos ver. Pois a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, sem o consentimento do morador, salvo para prestar socorro, beleza. Ou em qualquer horário por determinação judicial, não, isso aqui está errado. Por isso que o nosso gabarito é letra B de bola. É assim que se responde questão de prova, você potencializa e vai embora, tá? Então o nosso gabarito aí, letra B. Vamos agora para a nossa questão de número 16 da FCC, tá? Então vamos lá. Em relação à propriedade. Em relação à propriedade, no ordenamento constitucional brasileiro, letra A pequena propriedade rural, trabalhada pela família, poderá ser penhorada para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva? Não, tá errado. Não poderá ser penhorada. B. A função social da propriedade está circunscrita aos imóveis urbanos. Professor, não entendi o que é circunscrito. Circunscrito quer dizer que é meio que exclusivo dos imóveis urbanos. Está errado, porque tanto faz se é imóvel urbano ou imóvel rural. Letra C. O direito de propriedade em território nacional se restringe aos brasileiros natos? Errado. Brasileiro naturalizado e estrangeiro também. Vamos imaginar, tem um estrangeiro, eu estou gravando aula aqui dos estúdios do Insanos Concurso em Rio Branco, Acre, beleza? Beleza. Só que antes de vir para cá para o concurso que eu assumi, eu morava em Maceió, Alagoas, que é uma área turística. Tem muito estrangeiro, de várias partes do planeta. Ele tá lá passeando, tal, ele tá lá com o celularzinho dele, fazendo selfie, tal. Tá fazendo selfie, tirando foto. Isso aqui é uma propriedade dele. Ele pode entrar no território nacional, nele permanecer ou dele sair com seus bens. Então tá errado, beleza? Porque a propriedade é um direito dos natos, dos naturalizados e dos estrangeiros. Letra D. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, beleza? Assegurada ao proprietário indenização ulterior,
Se houver dano, já achamos a nossa resposta, gabarito letra D de dado. E letra E, ao poder público é vedado praticar atos de intervenção na propriedade privada? Errado. Exemplo disso é a própria requisição administrativa. Logo, nossa resposta, letra D de dado. Ok? Vamos avançar aqui. Vamos para a próxima questão, questão de número 17 da banca CESP. Né? Vamos lá. A respeito dos três poderes, das funções essenciais da justiça e da comunicação social, julgue o item que se segue. Somente será permitida a censura de natureza ideológica quando comprovadamente se contrariarem os bons costumes. Vamos lá, meu aluno, minha aluna. Pelo amor de Deus, é permitida a censura no Brasil de alguma forma? Nunca, jamais, em hipótese alguma, tá? É livre qualquer atividade artística, científica, intelectual, de comunicação, independente de censura ou licença. Logo, o nosso gabarito aqui, ele não está errado, ele está ultra mega pau errado. Não pode, em hipótese alguma, censura no Brasil. Beleza? Ah, professor, mas eu vi que lá o ministro da STF censurou. Não quero sua opinião. Não leve opinião para a prova, porque você se lasca na hora da prova. Beleza? Não pode censura em hipótese alguma. Então, nossa resposta é gabarito errado. Ok? Então, vamos lá, meu aluno. A respeito dos princípios fundamentais, dos direitos e das garantias fundamentais, da organização política administrativa do Estado brasileiro e da administração pública, julgue o item a seguir. É lícito aos brasileiros reunirem-se de forma pacífica. Deixa eu pegar a canetinha aqui, vamos lá. Caneta. Vamos lá. De forma pacífica, em locais abertos ao público, independentemente de autorização prévia. Não precisa de autorização, tá? Desde que não frustrem outra reunião já programada no local. Gabarito certo. Não há o que discutir aqui, tá? Gabarito certinho. Lembrando que eu não preciso de autorização, sendo exigido apenas aviso prévio à autoridade competente, tá? Vamos avançar. Próxima questão, Fundatec, né? Fundatec. É lícito aos brasileiros reunirem-se de forma pacífica nos locais abertos ao público, independentemente da autorização prévia, desde que não frustrem outra reunião já programada no local. Relativamente aos exatos termos da Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Letra A. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei e não de resolução. Tá errado isso aqui, tá? É em virtude de lei, artigo 5º, inciso 2. Letra B. A propriedade atenderá à sua função social. Certinho. Essa é a nossa resposta, tá? Gabarito letra B. C. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Vedada a exigência de qualificação profissional? Então, se eu quiser ser médico, eu não preciso de uma qualificação? Tá errado isso aqui. O correto é atendidas as qualificações que a lei estabelecer. D. É plena liberdade e associação para todos os fins? Errado. Vedada de caráter paramilitar. Ok? Então, é livre associação para fins lícitos e vedada de caráter paramilitar. E letra E. É garantido o direito de propriedade aos que possuírem escritura pública no imóvel? É errado. O direito de propriedade independe de escritura, porque propriedade, como eu falei, pode ser qualquer coisa. Pode ser o celular, pode ser essa câmera, qualquer coisa. Ok? Então, nossa resposta aí, gabarito letra B de bola. Vamos agora para a questão de número 20, tá bom? FCC 2022. Então, vamos lá para a nossa tela, voltando para cá. Então, diante do que dispõe a Constituição Federal sobre os direitos e garantias fundamentais, considere 1. O direito à liberdade de profissão é protegido constitucionalmente. Beleza. Não podendo a lei estabelecer qualificações? Errado. Atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Então, não podendo a lei estabelecer qualificações para seu exercício, isso aqui
tá errado, tá? Tudo errado isso aqui. 2. A criação... Vamos lá. Perdão, meu aluno, minha aluna. Como eu falei, a ideia aqui é potencializar e não só responder. É ensinar você a responder a questão. Então, a gente já vai eliminar. Vamos lá nas alternativas. Então, onde tiver a 1, que ele está dizendo aqui, ó, está correto que apenas se afirma em... A gente já viu que a 1 está errada. Então, o que a gente faz? Eu já vou eliminar de cara a letra A, já elimino a letra B e só, né? Então, nós só temos agora 3 alternativas para analisar. Beleza? É assim que se responde. Claro que na hora da prova isso é mais rápido, na hora do simulado isso é mais rápido. Vamos lá para a questão de número 2. Vamos lá. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, dependem da autorização, sendo permitida a interferência estatal em seu funcionamento apenas para assegurar o cumprimento do seu estatuto? Tudo errado daqui para frente, tá? Tudo errado daqui para frente. Então, a 2 também está toda errada. Então, onde tiver a 2, a gente já elimina. Então, a gente vem aqui, ó, eliminamos a letra C. Só nos resta a letra D e a letra E. Ou letra E, dependendo da região do país que você está assistindo essa aula. Beleza? Vamos lá. 3. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, somente poderá ser objeto de penhora para o pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Ela não será objeto de penhora. Então, tá errado aqui também a questão. Logo, só nos resta, onde tiver a 3, a gente elimina, beleza? Então, eu venho aqui, ó. Putz, achei a 3, ó. Então, restou o que pra gente? Eu sei, de fato, que a 4 e a 5 estão corretas. Vamos ler lá? Vamos lá. Por descargo de consciência, vamos fazer essa leitura. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário. Lembra que eu falei? Temporário. Para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e aos outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Certinho. 5. É assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Meu aluno, minha aluna. Isso aqui está super, hiper, mega atualizado. Beleza? Super, hiper, mega atualizado. Através da Emenda Constitucional 115 de 2022. Anote isso aí, Emenda Constitucional 115 de 2022, nós tivemos a inserção do inciso 79 do artigo 5º, beleza? Logo, nossa resposta, letra D de dado. Tranquilinho aí, tá? Vamos agora para a nossa questão de número 21. Vamos lá. Vamos lá, meu aluno, agora na questão, minha aluna, na questão 21. Então, vamos lá. A Carta Magna prevê direitos e deveres, individuais e coletivos, nos termos da Constituição. Nos termos da Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Letra A. É livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o anonimato? Não, né? É vedado o anonimato, pelo amor de Deus. Não me mate de vergonha, não me decepcione. B. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. É exatamente o que diz o texto constitucional, nosso gabarito, letra B. Mas vamos ver as outras questões. É violável a liberdade de consciência e crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Aí você vai falar, professor, tá certo. Calma, que o que é que tá errado na questão? É inviolável. Inviolável. Eu odeio isso aqui, né? Porque vocês sabem que eu não gosto. Vocês sabem que eu odeio esse negócio de computador. Minha aula é quadro. Mas eu vou colocar aqui, ó. É inviolável, não é violável. Ou seja, o examinador tirou só o prefixo aí. O examinador nesse dia tava com a alma envenenada. Então tá errado. Letra D. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Beleza? Exigindo-se nos 2 casos o trânsito em julgado,
Errado. Para ser compulsoriamente dissolvida, é apenas para dissolver, é apenas para isso eu preciso do trânsito em julgado. Para suspender, só baixa a decisão judicial. Nós vimos isso em aula, tá? Se você não lembra, volta lá e assiste essa aula de novo. Letra E. É plena liberdade de associação para fins lícitos. Até aí tá certo. Permitida de caráter paramilitar? Errado. Vedada a de caráter paramilitar. Inclusive, nós vamos ver mais para frente, que a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito é um crime imprescritível e inafiançável, a exemplo de grupos paramilitares. Beleza? Vamos voltar lá. Então, nosso gabarito aí da questão 21. Vamos voltar aqui. Nosso gabarito aqui da questão 21. Letra B de bola. Tranquilinho, fácil, mole, 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 tá? Eu espero que até agora você não tenha errado nenhuma questão, tá? Ainda te dou um conselho a mais. Caso você queira, nós temos ainda muitas questões pela frente. Se você quiser, pausa esse vídeo, responde as questões e depois volta aqui para mim para a gente fazer a correção junto, tá bom? Vamos seguir aqui. Questão de número 22, tá? Teve um errinho de digitação aqui. O nome dessa banca é objetiva, tá? Objetiva. Vamos lá. Em conformidade com a Constituição Federal, analisar os itens abaixo. Então, vamos nessa, né? Então, vamos analisar aqui os itens. 1. A propriedade atenderá à sua função social? Certinho, não tem o que discutir. 2. É plena liberdade de associação para todos os fins, inclusive a de caráter paramilitar? Não, né? Então, só está certo o 1. Logo, a única alternativa correta que nós teremos aqui vai ser a letra B. Essa é a questão fácil também de acertar, tá bom? Vamos lá para a próxima questão, questão 23 da banca famosíssima, amada, adorada e idolatrada pelos concurseiros do Brasil, banca CESP, né? Vamos lá. Julgue o item que se segue acerca da defesa do Estado e das instituições democráticas, da ordem social e do direito à saúde. Vamos lá. Suponha que a autoridade policial tenha prendido pastor evangélico que tentava, em espaço público, convencer outros por meio do ensinamento a mudar de religião. Nessa situação, a autoridade policial agiu corretamente, pois o direito do discurso proselitista restringe-se a espaços privados. Então vamos lá, meu aluno. Primeiro, até uma palavrinha esquisita aqui. Professor, nunca vi essa palavra. O que significa proselitista? Proselitista significa uma pessoa que tenta convencer outras de uma determinada religião, ou ideologia, ou partido político. Então, se eu tento convencer você a vir para minha religião, eu sou uma pessoa proselitista, beleza? Só a critério de informação. Mas vamos lá. A autoridade policial agiu corretamente em prender essa pessoa? Claro que não, porque ela tem direito de professar a fé dela, tá? Inclusive, isso é o pluralismo político de professar as suas ideias. Logo, essa questão aqui, ela está errada, tá? Porque o policial não agiu corretamente. De jeito nenhum. Porque ele diz o seguinte, ó. Pois o direito ao discurso proselitista, né, de convencer outras pessoas a vir para a minha religião, se restringe a espaços privados, eu só posso falar isso lá na minha igreja? Na minha associação? Não, eu posso falar isso em espaços públicos, né? Vamos seguir aí para a próxima questão. Avançando, né? Vamos lá. Do Instituto AOCP. Vamos lá. Instituto AOCP, questão 2022. Em relação aos direitos e às garantias fundamentais, julgue o item subsequente. Caio, criminoso habitual, durante o repouso noturno, em sua residência, sentindo sintomas iniciais de um ataque cardíaco, grita por socorro. Jair, policial penal, que
passava por ocasião em frente à casa de Caio no momento dos gritos, ingressa na residência, sem seu consentimento, com a finalidade de prestar socorro. Veja só, um policial penal tava passando na frente da casa de um criminoso que ele já conhecia e o cara tava passando mal. Ele entrou para socorrer. Nossa, que pessoa bondosa, beleza? Nesse caso, à luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que o comportamento de Jair foi lícito, pois é permitido o ingresso em compartimento habitado, mesmo sem o consentimento do morador, independentemente do horário, para fins de socorro. Independente do horário, podia ser de madrugada qualquer hora. O cara tá passando mal? Entra. Logo, nossa resposta, o gabarito, certo. Corretinha a resposta. Ah, professor, mas se eu fosse policial, eu não ia lá e tal. Cuidado, que omissão é crime, beleza? Vamos avançar. Vamos aí para nossa próxima questão, também 2022. Em relação aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item subsequente. Com fundamento no caráter laico do Estado, o deputado distrital José apresentou projeto de lei visando proibir a prestação de assistência religiosa nas unidades prisionais do Distrito Federal. Nesse caso, o projeto de lei pode ser considerado como compatível com a Constituição Federal, pois a laicidade do Estado veda a prestação de assistência religiosa nos estabelecimentos prisionais. Vamos lá. É constitucional esse projeto de lei do deputado para proibir a prestação religiosa num presídio? Não, é inconstitucional. Porque a Constituição garante assistência, assegura assistência religiosa nas unidades de internação coletiva civis ou militares. Lembre-se, internação coletiva civil, leia-se presídio. Logo, a questão vai estar o quê? Errada. Ok? Questão fácil, fácil, fácil também. Vamos para a próxima questão, Banca Quadrix 2022. Vamos lá. Relativamente aos direitos e deveres individuais e coletivos, bem como ao meio ambiente, de acordo com o disposto na Constituição Federal de 88, julgue o item. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar ou permanecer, ou dele sair com os seus bens. Gabarito? Correto, certinho. Artigo 5º, inciso 15 da Constituição Federal. Não há o que discutir. Aqui está o famoso direito de ir e vir. Então, gabarito, certo, tá? Vamos agora para a questão de número 27. Relativamente aos direitos e deveres individuais e coletivos, bem como ao meio ambiente, de acordo com o disposto na Constituição Federal de 88, julgue o item. As entidades civis e militares de internação coletiva não poderão proporcionar aos seus internos assistência religiosa? Errado. Isso aqui está erradíssimo. Elas devem proporcionar, ok? Então, gabarito, errado. Vamos lá, meu aluno, minha aluna, seguindo aqui, tá? Relativamente aos direitos e deveres individuais e coletivos, né? Bem como ao meio ambiente, de acordo com o disposto na Constituição Federal, julgue o item. Será assegurado àquele que sofrer uma ofensa apenas o direito de resposta proporcional ao agravo. Vamos lá, essa questão aqui, ela está absurdamente errada, porque não é só apenas o direito de resposta. Além do direito de resposta, tem direito à indenização por dano material, moral ou à imagem, tá? Então, questão erradíssima aí. Vamos avançar aqui, vamos seguir. Vamos para a questão de número 29, UniOeste 2022. Será assegurado àquele que sofrer uma ofensa apenas o direito de resposta proporcional ao agravo. Vamos lá. Conforme o artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 88, assinale a alternativa correta. Vamos lá. É livre a manifestação do pensamento, permitido anonimato? Errado, é vedado, tá? É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem, o que vimos na questão anterior, né? Então, letra B, sem discussão, nosso gabarito. Vamos ver as outras alternativas, o porquê elas estão erradas.
É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, independentemente das qualificações profissionais que a lei estabelecer? Não. Atendidas as qualificações profissionais, tá? Atendidas as qualificações que a lei estabelecer. D. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa, mas é vedado que se faça em entidades civis e militares de internação coletiva? Não, é justamente nesses locais que é garantido ou garantida a assistência religiosa, tá? Isso é o erro da questão. E a letra E, é plena liberdade de associação para fins lícitos, inclusive para fins paramilitares? Errado. Logo, nosso gabarito, letra B de bola, tá? Vamos avançar agora aí para nossa questão de número 30. Vamos lá. Da objetiva também, né? Então vamos nessa. Em conformidade com a Constituição Federal, marcar C para as afirmativas certas e E as erradas, após analisar a alternativa que apresenta a sequência correta. Vamos lá. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, mesmo sem as qualificações profissionais que a lei estabelecer? Errado. Então, se isso está errado, eu já elimino aqui a letra A e a letra B, né? Nos resta duas alternativas. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Certinho isso aqui, beleza? Então, a gente elimina, por exemplo, a letra D. Nosso gabarito aqui, letra C, beleza? Nosso gabarito, letra C. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Então, certinho aqui, né? Letra C, primeira errada e as duas outras corretas. Então, nosso gabarito, letra C, não há o que discutir aí, tá? Vamos para a questão agora de número 31. Vamos lá. Da IBAD 2022. Um dos parágrafos da Constituição Brasileira assinala que ninguém será obrigado, tá? Obrigado. Não é abrigado, não. É obrigado. Obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Identifique nas alternativas a que princípio fundamental consagrado na Constituição Federal de 88 esse parágrafo pertence. Então, vamos lá. Basicamente, ele quer saber o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Beleza? Vamos lá, volta aqui para mim, para prestar atenção em mim. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Vamos relembrar lá rapidinho. Artigo 5º, caput. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país o direito à inviolabilidade, à vida, igualdade, liberdade, segurança e propriedade. Artigo 5º, inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Artigo 5º, inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. O artigo 5º fala sobre os direitos individuais e coletivos, que estão dentro dos direitos fundamentais. Beleza? Vamos ver lá, que nós vimos os direitos fundamentais em espécie, em qual vai se encaixar. Vamos voltar lá para a questão. Então, a gente volta lá para a questão. Vamos lá. Então, o artigo 5º, inciso 2 da Constituição, ele vai se encaixar na nacionalidade? Não, porque é artigo 12. Direitos sociais? Não, que vai do artigo 6º ao 11. Então, nós temos aqui a letra A já errada, a letra B errada. Letra C, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Artigo 5º, inciso 2. Esse ou essa é a nossa resposta. Letra C. Dos direitos políticos? Não, vai do artigo 14 ao 16. E partidos políticos, os direitos fundamentais em espécie, artigo 17. Logo, nossa resposta, gabarito letra C. Beleza? Vamos avançar agora aqui para a nossa questão de número 32, tá? O artigo 5º da Constituição Federal Brasileira refere que
todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É possível apontar como um direito expressamente garantido nesse dispositivo que, letra A, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Eu pergunto, isso que está expresso lá no artigo 5º da Constituição? Sim. Logo, é o nosso gabarito. Letra A, de cara. Tá, professor? Vamos ver aí os erros das próximas questões? É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Mediante licença prévia? Não, independentemente de censura ou licença. Letra C, é livre a manifestação do pensamento. Vedado o anonimato, não é permitido o anonimato. Letra D, é permitida a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, necessitando, em ambos os casos, de autorização. Eu não preciso de autorização para a criação de associação ou cooperativa. É raro também. Letra E, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Até aqui, beleza, tudo certinho. Salvo por determinação judicial a qualquer hora do dia? Não, somente durante o dia, beleza? Não pode à noite. Logo, nossa resposta, gabarito, letra A, ok? Vamos agora para a nossa questão de número 33. Vamos lá. A questão de número 33 da banca FGV, tá? Uma banca aí conhecida por aplicar as provas da OAB e uma banca que tem um nível um pouco mais alto. Vamos lá. Avançando aqui. João, estudante de direito que retornava para casa logo após o encerramento das aulas do período da manhã, parado no ponto do ônibus, constatou que uma criança estava sendo duramente espancada no interior da casa em frente, tá? À luz da sistemática constitucional, vamos lá. João é uma pessoa comum, ele está no ponto de ônibus, esperando o ônibus para ir para casa. Ele está vendo uma criança sendo espancada numa casa. Ou seja, está havendo um crime, está havendo um flagrante. Lembre-se de que o Código de Processo Penal diz que qualquer um do povo tem o poder de dar voz de prisão em flagrante. E eu, por exemplo, que sou da segurança pública, tenho o dever de dar voz em prisão em flagrante. Então vamos lá, avançando. O que é que João vai fazer nesse caso? Letra A. João pode solicitar um mandado judicial e ingressar no local para fazer cessar o espancamento? Não, porque quem vai solicitar esse mandado judicial é a autoridade policial, não tem nada a ver, ele é uma pessoa comum. B. Pode ingressar no local, ainda que contra a vontade do morador, e prender o agressor. Esse aqui é o nosso gabarito, tá bom? Lembre-se, qualquer um do povo tem o poder de dar voz de prisão em flagrante, como diz o Código de Processo Penal, tá bom? Letra C. Apenas pode procurar um agente policial ou um representante do Ministério Público para que eles ingressem no local e prendam o agressor? Ah, eu sou uma pessoa comum, tô vendo o cara lá espancando uma criança. Ah, não posso entrar lá, né? Eu vou chamar a polícia. Pode até fazer isso, mas se ele tiver condições, ele pode entrar e prender a pessoa em flagrante, tá bom? Então a questão tá errada. Letra D. Pode determinar, sob amparo da lei, que o agressor cesse o espancamento, mas sem ingressar no local, errado, está em flagrante delito. Ele pode entrar sim. Mas, professor, não é só um policial que pode entrar em caso de flagrante delito? Não. Qualquer um do povo. Tá? E letra E diz que apenas pode procurar um policial ou um representante do Ministério Público para que eles obtenham um mandado judicial de modo a ingressar no local e prender o agressor? Errado, tá? Então, nosso gabarito, letra B de bola. Bem tranquila a questão aí, tá? Vamos agora para a questão de número 34, também da banca FGV. João, pronto, João já mudou de cargo, né? Mudou de função. João agora é cientista político. João, cientista político brasileiro, é ferrenho defensor da forma de governo monárquica e das ideias do partido político Alfa,
que defende essa forma de governo. Lembrando que a forma de governo adotada no Brasil é o republicano, tá? Por tal razão, é infenso a organização das estruturas estatais de poder com base em ideais republicanos. Infenso significa que ele é contrário, tá? Ele não concorda. Especialmente em relação à forma de provimento dos cargos afetos à chefia do Poder Executivo nas distintas esferas do governo. Ao ser editada a Lei Federal número XX, que impôs a generalidade dos adultos, excetuados aqueles que apresentassem algum óbice, óbice é impedimento, tá? Que está impedido de alguma coisa, de ordem física ou psíquica, a obrigação de desempenhar determinada atividade de interesse público em curto período de tempo, João redigiu um alentado manifesto e negou-se a cumprir a obrigação legal. Vamos lá. Nessa situação, João agiu de modo... Veja, saiu uma lei que impôs a todo mundo e só tirava, excetuava dessa obrigatoriedade pessoas que tivessem algum problema físico ou mental. Ou seja, para todo mundo, essa lei é obrigatória, inclusive para João. Tá. Vamos lá. Nessa situação, João agiu de modo lícito, mas deve cumprir a prestação alternativa que estiver fixada em lei. Então, vamos lá. O que é que diz o artigo 5º, inciso 8? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, vamos lá. Artigo 5º, inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Beleza. Artigo 5º, inciso 8. Ninguém será privado de direitos por convicção política ou filosófica ou crença religiosa, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se de prestação alternativa fixada em lei. Então, João não é obrigado a cumprir isso aqui. Ele não é obrigado a cumprir o que está nessa lei XX. Mas ele tem que cumprir, prestar uma alternativa fixada em lei. Então, a lei diz que é lícito, beleza, ele não é obrigado, mas ele tem que cumprir uma prestação alternativa fixada em lei. Até aí seria o nosso gabarito, beleza? Vamos deixar ela stand-by. Letra B. Ilícito, pois ninguém pode deixar de cumprir obrigação legal de caráter geral. É errado, não é ilícito. Ele pode se negar, desde que ele cumpra uma prestação alternativa. Então a B está errada. C. Lícito, pois ninguém pode ser compelido a exercer uma função pública contra sua vontade. Eu pergunto para você, meu caro aluno, minha cara aluna, se chegar na sua casa uma cartinha do TRE convocando você para ser mesário nas próximas eleições, você vai se negar contra a sua vontade? Não, você vai. Você tem que ir, beleza? Então tá errado a letra C também. Letra D. Ilícito, não é ilícito, pois apenas por motivo de crença religiosa poderia deixar de cumprir, não só crença religiosa. Lembre-se, convicção política ou filosófica, que nesse caso João é cientista político, tá? E a letra E diz que é lícito, pois todos é assegurado o direito de não cumprir obrigação legal de caráter geral, desde que seja cumprida prestação alternativa fixada em lei e não em regulamento, como diz a questão. Então, nosso gabarito, letra A, questão topíssima de prova aí para você, tá bom? Então, gabarito, letra A. A FGV faz umas questões top de prova, viu? Se você não tiver cuidado, você erra bonitinho aí, tá? Então, vamos seguir aqui com a próxima questão. Nós vamos para a questão de número 35, IBA de 2022. Vamos lá. A Constituição Federal de 1988 prevê que a casa é asilo inviolável do indivíduo, porém, define que expressamente algumas situações excepcionais em que é possível o ingresso no domicílio, como, por exemplo, letra A, em caso de flagrante delito. Eu posso entrar em caso de flagrante delito? Sim. B, sem o consentimento do morador eu posso entrar? Não. Por determinação judicial durante a noite? Não, tem que ser durante o dia. Na hipótese do morador possuir antecedentes criminais, eu posso entrar?
Nunca na galáxia. O artigo 5º, inciso 11, não fala nem antecedentes criminais. Pelo amor de Deus, viu? E a letra E, quando houver pelo menos 2 testemunhas do ingresso do domicílio. Nem existe isso na Constituição. Tá errado isso aqui. Nosso gabarito, letra A. Beleza? Tranquilinho aí, mole, mole, mole. Vamos lá agora para a nossa questão de número 36, tá? Então vamos aqui. Questão de número 36, FUMARC 2022, tá? Considerando as disposições do artigo 5º da Constituição Federal, não é correto o que se afirma em, ou seja, ele quer a questão errada. Vamos lá. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso, qual é o primeiro caso que ela está falando? Dissolvida. O trânsito em julgado. Tá certinho aí. Não tem o que discutir, tá? Letra B. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados, judicial ou extrajudicialmente. Certinho também. Letra C. Lembra que a questão que é errada. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial. Qual é o último caso? Telefônica. Até aí certinho, tá? Artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal que nós vimos. Nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual civil ou penal. Olha só que questãozinha cabulosa aí que poderia pegar muito candidato bom. Veja, o artigo 5º, inciso 12, diz que são invioláveis o sigilo das comunicações telegráficas, de dados, correspondência e telefônica, salvo, no último caso, a telefônica, conforme em lei, por decisão judicial, somente em 2 casos, para fins de investigação criminal e instrução processual penal. E aqui ele falou instrução processual civil. Não cabe quebra do sigilo telefônico para instrução processual civil. Tem que ser de caráter penal. Beleza? Então, o que está errado é a letra C. Só por causa da palavrinha civil, tá? Olha só que questãozinha cabulosa. Letra D. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Certinho também. Logo, nosso gabarito, sem medo de ser feliz, letra C. Beleza? Lembre-se que o erro principal dessa questão, ó, tá aqui, ó, civil. Não, veja, uma palavra só tornou a assertiva errada. Questãozinha muito top aí, viu? Muito top para sua prova. Então, veja bem, para que eu possa quebrar o sigilo das comunicações telefônicas, somente em 2 casos. Para fins de investigação criminal e instrução processual penal, e não instrução processual civil, como diz a questão, ok? Vamos avançar lá para a questão de número 37, tá? Na questão 37, vamos lá, FGV. Em razão do iminente risco de uma enchente no município Alfa, o prefeito determinou que os pacientes internados no hospital municipal fossem levados para um imóvel particular que estava desocupado, situado em local mais elevado, o que se deu sem prévia autorização do proprietário. Vamos lá. À luz da sistemática constitucional, ação do prefeito municipal. Vamos lá. Vamos voltar aqui para mim, aluno. Então, essa é a famosa requisição administrativa, né? Recentemente nós tivemos aí as enchentes no litoral de São Paulo, São Sebastião, se eu não me engano, né? Em que muitas pessoas foram atingidas pelas enchentes, né?
Dezenas de pessoas perderam a vida com deslizamento de barreira, etc, etc. O prefeito daquela cidade, o governador daquele estado pode requisitar administrativamente imóveis de algumas pessoas para servir de atendimento médico, etc. Pode. Vai precisar indenizar essa pessoa? Não. Por quê? Porque é algo de interesse ou necessidade pública. Então você vai lá, requisita administrativamente e acabou. Vai indenizar? Não. Só se houver dano. E essa indenização ela é ulterior. Vamos voltar lá para a questão. Então vamos aqui. Então o prefeito agiu certo? Nesse caso aqui, agiu certo, né? Então, avançando. Vamos acender a nossa canetinha aqui. Vamos lá. À luz da sistemática constitucional, o prefeito agiu de maneira correta? Correta, pois a função social da propriedade permite o seu uso pelas autoridades constituídas, sempre que entenderem ser útil para o interesse público. Até aí está certo, mas é o que diz a Constituição Federal? Talvez sim, talvez não. Vamos analisar as outras alternativas. De repente a gente tem uma questão um pouco mais completa. Vamos lá. Até aí eu consideraria a letra A como certo. Vamos na B. Foi correto o que o prefeito fez? Foi. Estava tendo enchente, ele precisou de um outro local mais alto, né? Considerando a existência de iminente perigo público, devendo ser assegurado ao proprietário o direito posterior, que é o mesmo que ulterior, pode ver essa palavra na sua prova, indenização, se houver dano. Ou seja, tal qual tal texto constitucional. Então eu não tenho dúvidas de que o nosso gabarito é a letra B. Beleza? Vamos na letra C. Foi errada a atitude do prefeito, pois a propriedade é privada, ressalvada na hipótese de desapropriação? Não existe isso. Bom, se já não foi errada, a gente já sabe que a letra D também está errada e a letra E também está errada. Não vou nem ler o resto. Só nos restou a letra A e B e a mais completa, nossa resposta é a letra B de bola. Simples desse jeito. Beleza, meu aluno? Vamos lá. Vamos para a questão agora de número 38. A questão de número 38 diz assim: nas opções a seguir, estão listados direitos previstos no artigo 5º da Constituição da República, à exceção de uma, ou seja, tem uma assertiva aqui que não está no artigo 5º. Manifestação do pensamento está no artigo 5º? Sim. Asilo político está no artigo 5º? Não. Asilo político ou concessão de asilo político está no artigo 4º da Constituição Federal, que fala sobre os princípios que regem as relações internacionais, tá? Logo, esse é o nosso gabarito. Inviolabilidade da honra. A honra é inviolável, né? E é livre a expressão da atividade científica, artística, de comunicação, tá? Cuidado, tudo isso aí está no artigo 5º. Logo, nosso gabarito, letra B, tá? A letra D que diz que é livre a expressão da atividade científica, artística, de comunicação, independentemente de censura ou licença, tá? Vamos lá? Então, nosso gabarito, letra B, exatamente. Vamos lá na 39. José, policial militar, teve que comparecer ao apartamento de Maria, professora da Universidade Federal do Maranhão, para cumprir uma diligência. À luz dos direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal, José, vamos lá, poderá ingressar no apartamento de Maria durante o dia, por determinação judicial? Sim, essa é a nossa resposta. Por enquanto é essa. Poderá ingressar no apartamento de Maria somente com o consentimento desta? Não. Se houver flagrante delito, desastre, ou prestar socorro, ou no caso da letra A, durante o dia por determinação judicial, ele vai entrar sim. Letra C, poderá ingressar no apartamento de Maria, ainda que sem seu consentimento, inclusive no período noturno? Não, só se houver, por exemplo, flagrante delito, tá? Poderá ingressar no apartamento de Maria somente em caso de desastre ou flagrante delito? Não. E letra E, não poderá ingressar no apartamento de Maria em nenhuma hipótese? Não, porque não há direito absoluto. Logo, nossa resposta, letra A, não há o que se discutir. Beleza?
Vamos lá para a nossa questão de número 40. A questão de número 40 traz para a gente aí, tá? Vamos lá. Questão de número 40. Vamos aqui. Julgue o item que se segue. Pertinentes à organização política administrativa do Estado e aos direitos e garantias constitucionais. Para satisfazer a exigência constitucional de prévio aviso relativamente ao direito de reunião, o grupo interessado em realizar manifestação em local público poderá divulgá-la nas redes sociais, sem a necessidade de uma notificação formal, não precisa, aos órgãos públicos, desde que a veiculação da informação permita ao poder público zelar para que o exercício do referido direito se dê de forma pacífica, ou para que não frustre outra reunião no mesmo local. Questão certinha, é exatamente o que diz o texto constitucional, nosso gabarito certo aí da questão 40, tá bom? Vamos lá para a questão agora de número 41, da FCC 2022. Vamos lá. Em relação ao texto expresso da Constituição da República Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana consiste em... Lembra que nós vimos lá, dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Se é um dos fundamentos, vai estar no nosso artigo 1º e não no artigo 5º que estamos estudando. Então vamos lá. A dignidade da pessoa humana é um direito individual e coletivo? Não. É um direito e garantia fundamental? Não. É um fundamento da República Federativa do Brasil? Sim, o famoso Sócio Diva Plu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. Logo, nosso gabarito, letra C. Não é um objetivo fundamental, porque é construir, garantir, erradicar e promover. E letra E, também não é um princípio internacional que rege as relações internacionais. Logo, nosso gabarito, letra C, um fundamento da República Federativa do Brasil. Questão tranquilinha aí, tá? Trouxe para a gente revisar também. Vamos lá na questão de número 42. No tocante aos direitos e às garantias constitucionais, julgue o item que se segue. Será constitucional, lei estadual, que venha a obrigar que as escolas e bibliotecas públicas tenham um exemplar da Bíblia? Eu pergunto, vai ser constitucional a lei que obriga a ter uma Bíblia na escola? Não, porque o Estado brasileiro é laico. Laicidade do Estado, que está lá no artigo 19, inciso 1 da Constituição Federal. É uma das vedações federativas estabelecer cultos ou igrejas, subvencioná-las ou embaraçar-lhes o funcionamento, tá? Ou manter com seus líderes religiosos qualquer tipo de vínculo, ressalvado a parceria, no caso, né? Não é bem essa palavra que está no texto constitucional, ressalvado para atender bem comum. Por exemplo, no caso de uma enchente, igreja e Estado podem se ajudar, tá? Mas o Estado brasileiro é laico. Logo, não pode ter essa lei que obriga a ter uma Bíblia na escola. Então, quando a questão diz que é constitucional, tá errado. Essa lei, ela será inconstitucional. Logo, nosso gabarito, errado. Ok? Vamos lá para a questão de número 43. Questão de número 43. A questão 43 diz que, de acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante, exceto em caso de guerra. Existe essa exceção? Em hipótese alguma. Tá? Tá errado isso aí. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. O nosso gabarito, fácil, 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 letra B. É assegurado o direito de resposta, porém, sem considerar a proporção ao agravo, indenização por dano material, moral, à imagem, sem considerar, não considerando. Ou seja, a resposta tem que ser proporcional ao agravo. Errado também. É livre a manifestação do pensamento, sendo aceito o anonimato, vedado o anonimato.
É vedada a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, podendo sofrer censura ou licença? Não, independentemente de censura ou licença. Logo, nosso gabarito, letra B, tá? Vamos lá para a nossa próxima questão, questão de número 44, FGV 2022. Na noite de domingo, vizinhos da idosa Maria ouviram um barulho que veio de sua casa e, em seguida, gritos da idosa pedindo socorro, dizendo que tinha caído e possivelmente quebrado o fêmur. Imediatamente, os vizinhos ligaram para o Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU, do município de Manaus, noticiando a situação de emergência. Poucos minutos depois, José, assistente em saúde, condutor da motolância, chegou ao local para prestar atendimento de primeiros socorros a Maria, de acordo com a orientação da regulação médica. Ocorre que a residência da idosa estava trancada e Maria não estava mais respondendo a qualquer pergunta. Basicamente, ela deve ter perdido consciência, né? Para poder entrar no imóvel de Maria, José observou que a Constituição da República dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, sem o consentimento do morador, tá? Sem o consentimento do morador. Exceto, letra A, com prévia e indispensável decisão administrativa para prestação de socorro e cumprimento de mandado de prisão. Eu vou prestar socorro, eu preciso de uma decisão administrativa? De jeito nenhum. Com prévia e indispensável decisão judicial? Eu preciso de uma decisão judicial para salvar a vida de uma pessoa? Não vou nem continuar o resto, tá? C. Em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Nossa resposta, certinho, gabarito letra C. Em caso de flagrante delito, na letra D, para prestar socorro, apenas durante o dia, ou por determinação judicial em qualquer horário, errado também. Ele está dizendo que eu só posso, em caso de flagrante delito, ou prestar socorro somente durante o dia. Se houver um flagrante delito 3 horas da manhã, eu vou entrar na casa, não preciso de ordem judicial, tá? E em caso de flagrante delito ou desastre, para prestar socorro, ou mediante determinação de autoridade judicial ou administrativa, em qualquer horário, errado. Nosso gabarito, letra C, mole, questãozinha fácil aí para sua prova, tá? Vamos lá para a questão de número 45 da Fundatec, tá? Vamos lá. Com referência ao texto constitucional, ao texto da Constituição Federal, assinale a alternativa incorreta. Ele quer errada. Vamos lá. Letra A. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Direito de ir e vir, tranquilo. Isso aqui tá certo. Ele quer errada. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Certinho? Exigindo-se, no primeiro caso, qual é o primeiro caso? Dissolvidas, né? O trânsito em julgado. Certinho também. É vedada a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Dependente de censura ou licença, não depende e não é vedada. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Então, essa é a questão errada. Letra C. E a letra D diz que é garantido o direito de propriedade. E a letra E, que a propriedade atenderá à sua função social. Certinho. Nosso gabarito, então, letra C aí. Fácil para sua prova, tá? Vamos para a questão de número 46, tá? Quadrix 2022. Vamos lá. À luz do disposto da Constituição Federal de 88, julgue o item. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, sendo assegurado o direito à indenização apenas pelo dano material decorrente de sua violação? Não, pelo dano material, o moral e a imagem, tá? Ou seja, nosso gabarito é errado aqui, né? Logo, gabarito errado. Questão também muito fácil.
Vamos lá para a questão 47. Já estamos terminando a nossa bateria de questões, tá? Desse primeiro bloco do artigo 5º, que nós não terminamos. Artigo 5º da Constituição Federal. E vamos lá agora responder a questão 47 da FCC, também de 2022. Vamos lá. Um grupo liderado por Saulo pretende reunir-se em uma praça aberta ao público para se manifestar a respeito de uma questão que entende ser de interesse de toda a população. De acordo com a Constituição Federal, essa reunião poderá acontecer pacificamente. Letra A. Desde que haja autorização da autoridade competente e que não frustre outra reunião. Vem cá, eu preciso de autorização para me reunir? Não, já está errado. Letra B. Sem armas, independentemente de autorização, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido aviso prévio à autoridade competente. É exatamente como está no texto constitucional. E a Constituição não mudou, tá? Houve algumas decisões do STF, mas a Constituição ainda mantém e ainda diz que é exigido aviso prévio à autoridade competente. Cuidado! Tô vendo aluno por aí dizendo que mudou e não mudou nada. Vamos lá, letra C. Sem armas, desde que haja autorização da autoridade competente? Não, não precisa de autorização. Sem armas, independentemente de autorização e de prévio aviso, independentemente de prévio aviso, não precisa avisar sim, de acordo com a Constituição Federal. E letra E, sem armas, não sendo exigido autorização e prévio aviso, não é realmente exigida autorização, beleza, está certo, mas é exigido prévio aviso. Então, nosso gabarito, letra P de bola, tá? Vamos agora para a nossa questão de número 48, também da FCC. Questão de número 48. Constantino estava regando as plantas no jardim de sua moradia em uma manhã de domingo, quando começou a passar mal. Rafael, que transitava na frente do imóvel, assistiu à cena e imediatamente adentrou na casa para prestar socorro a Constantino. De acordo com o que estabelece a Constituição Federal, Rafael não agiu corretamente? Agiu. Ele agiu para prestar socorro, artigo 5º, inciso 11. Nem vou ler o resto, tá? Não agiu corretamente. Errado também. Não agiu corretamente. Errado também, porque ele foi prestar socorro. Não agiu corretamente. Errado também. Veja como a gente potencializa as respostas. Nem preciso ler o restante. Agiu corretamente, pois é permitido penetrar na casa sem o consentimento do morador para prestar socorro. Gabarito letra E ou letra E, dependendo de onde você está assistindo essa resolução de questões, tá? Como eu disse, gabarito letra E, fácil, fácil, fácil aí, tá? Vamos lá para a nossa questão de número 49. Túlio, líder de movimento pela liberação do uso da maconha, comunicou às autoridades acerca da realização de marcha com cerca de 2.000 pessoas em determinado local público a favor do projeto de lei que propunha a legalização do consumo recreativo desse entorpecente. Ao tomar conhecimento do evento, Luísa, presidente da Associação de Prevenção ao Uso de Drogas, convocou, sem avisar a autoridade competente, manifestação contra o mencionado projeto de lei para o mesmo dia e local da referida marcha. Vamos lá, nós tínhamos então, volta aqui para mim, duas manifestações, uma a favor da legalização da maconha e outra contra. Quem é a favor da legalização da maconha foi lá primeiro, fez tudo certinho, avisou a autoridade previamente, tudo bonitinho, é pacífico, sem problema nenhum. Aí veio outro grupo querendo se manifestar no mesmo horário local. O que é que vai acontecer? Esse grupo não vai poder. Então vamos voltar lá para a questão, para a gente entender isso daí, tá? Então vamos lá. Considerando essa situação hipotética, as disposições da Constituição Federal de 88 e o entendimento do Supremo Tribunal Federal, julgue o item que se segue. Vamos lá. A marcha agendada por Túlio não poderá ser realizada, visto que a comunicação prévia do ato à autoridade competente
não constitui requisito suficiente para o legítimo exercício do direito de reunião, sendo necessária uma autorização formal para a realização da manifestação. Eu preciso de uma autorização formal? Eu tenho que pegar, por exemplo, um ofício e mandar para a prefeitura para dizer que vai fazer essa manifestação? Não. Por isso que a questão está errada. Não precisa de autorização formal. Questão, gabarito, errado. Sem medo de ser feliz aí, tá? Muito tranquilo aí. Vamos agora para a nossa questão de número 50, sendo esta nossa última questão, tá bom? Então vamos lá. Mesma situação, a mesma situação, eu não vou ler, tá? É a mesma situação. Túlio organizou 2.000 pessoas para fazer a marcha de liberação da maconha, pedindo para que seja liberado o uso recreativo da maconha. O que diz a assertiva? Vamos lá. Considerando essa situação, julgue o item que se segue. Túlio deverá buscar outro local para realizar a marcha, de modo a não frustrar a reunião convocada por pessoa jurídica, que, segundo a Constituição Federal, tem precedência. Precedência significa preferência, tá? Sobre a pessoa física. Uma pessoa jurídica, ela é mais importante do que uma pessoa física? Não. E outra, Túlio tinha pedido direito de reunião, pedido não, avisado a autoridade competente o direito de exercer a sua manifestação do pensamento antes dessa pessoa jurídica. Então, a questão diz assim, Túlio deverá buscar outro local? Negativo, ele não vai buscar outro local. Ele vai realizar a reunião dele e a pessoa jurídica ou vai esperar terminar ou vai procurar um outro local, ok? Então, o gabarito aí também está errado. Então, gabarito errado, ok? Então, volta aqui para mim, aluno, para a gente encerrar aqui nosso papo sobre essas 50 questões em que nós vimos um assunto muito importante para a sua prova. Liberdade de reunião, liberdade de manifestação do pensamento, direito à propriedade, direito de associação. Olha só o quanto de coisas nós não revisamos desses 36 incisos do artigo 5º até agora. E outra, eu trouxe aqui para você, meu aluno, minha aluna, 50 questões das mais variadas bancas, desde bancas menores às bancas mais conhecidas do país. E o que é que você percebeu? Que elas sempre cobram a mesma coisa. Texto de lei. Ctrl+C, Ctrl+V da Constituição. Portanto, não seja bizonho. Eu vejo aluno meu querendo ser ministro do STF, querendo saber conteúdo, se aprofundar, saber resolução disso, resolução daquilo, ADI, ação direta de inconstitucionalidade. Não precisa. Para fins de prova, o básico é o suficiente. E outra, resolva muitas questões. Porque, como eu vi de grandes professores quando eu estudei para concurso, nos concursos em que eu fui aprovado, o exercício é a teoria em movimento. Então, resolva mais questões, não pare aqui nessas 50 questões e nós nos veremos no próximo encontro para terminar o artigo 5º com os outros incisos até o inciso 79 e mais outra bateria de questões para deixar você pronto, afiado, para chegar na hora da sua prova, arregaçar, detonar, destruir a prova de direito constitucional. Beleza? Então, nos veremos no nosso próximo encontro. Boa revisão, bons estudos e rumo à aprovação.